Fala rapaziada, fala família vascaína, muito bem-vindos às últimas notícias do nosso Vasco da Gama. Eu me chamo Diogo e esse canal se chama VDM Vasco. Notícia, novidade, informação, tudo isso vocês encontram aqui sobre o Gigante da Colina. Família vascaína, dia de Vasco, temos um grande desfalque hoje no time, né? Fomos pego de surpresa ontem. Maurício Lemos fraturou uma costela e vai estar de fora dessa partida contra o Sport hoje, em São Januário, 21 horas. Então, um jogador da zaga que vinha aí tendo oportunidade, vinha jogando, vinha entrando, digamos, numa melhor forma. Infelizmente, no início de Campeonato Brasileiro, mais um jogador, né, que teve aí uma fratura. Então, a gente espera que pelo menos não seja nada grave e ele volte o quanto antes. Que a gente tendo o João Vitor e tendo o Lemos, a zaga já não é essas coisas. Imagina ele ficar muito tempo fora dessa equipe. Então, Lucas Freitas é o provável substituto no lugar do Lemos, né, cara? Que azar, que azar. O jogador ficou um tempo aí sem jogar, demorou a entrar na melhor forma física, a se adaptar ao Rio de Janeiro, se adaptar ao Vasco, a ser colocado para jogar, e quando vinha tendo uma evolução, né, dentro de campo, né? Tudo bem que às vezes ele fica meio, como que eu posso dizer, inseguro, né? Inseguro, né? O time do Vasco todo no modo geral anda muito seguro, né? Não sei por qual motivo. Será que tem salário atrasado? A gente não sabe, mas enfim, isso é conversa para outra hora. Então o Lemos aí sendo esse desfalque contra o Sport. Lembrando que o último jogo que o Vasco jogou contra o Sport foi aquele empate, né, na Ilha do Retiro, onde o Vasco estava lutando para voltar para a Série A em 2022. O Vasco estava na Série B. Eu acho que esse jogo foi no meados de outubro e o Vasco empatou o jogo com um gol de Raniel, que foi lá comemorar na torcida do Sport. Teve aquela confusão, invadiram o campo, né? Uma baita de uma confusão. Depois ainda quiseram botar a culpa no jogador do Vasco, né? Como se ninguém comemorasse gols da torcida adversária. Então, naquele ano, o Vasco retornou no ano seguinte para a Série A, né? Naquele jogo, o Vasco estava em quarto colocado e o Sport estava em quinto. Imagina o termômetro ali, né, cara? O calor daquela partida. E o Vasco retornou para a Série A em 2023, o Sport não. Então, o último Vasco Sport, ou melhor, Sport e Vasco, foi aquele empate lá, né? Muito polêmico, com muita confusão. Então a expectativa de hoje é que o Coutinho ele jogue porque treinou bem, né? E o Adson pode ser que também volte à equipe. Então o Vasco aí com um desfalque e dois reforços, o Coutinho e o Adson, tendo em vista que eles têm treinado bem com bola no campo, nos treinamentos. Então um possível time do Vasco para o jogo de hoje, tá? O Carille não deve mudar muito, tá? Deve repetir o time contra o Santos e o time contra o Melgar, exceto o jogador da zaga que eu falei agora, o Lemos, né? Que tá com a costela quebrada. Deve ser o Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita e o Piton na esquerda. A zaga, Lucas Freitas e o João Vitor. Meio de campo, Tietê, Hugo Moura e Coutinho, ou melhor, Hugo Moura, Tietê e Coutinho. Lá na frente, Garré na direita, esquerda, Nuno Moreira e Verrete centralizado. Então, esse é o possível time do Vasco para essa partida, muito importante. O Sport vem do empate, né, do empate com o São Paulo, no campo do São Paulo, no Morumbi, e vem de uma derrota para o Palmeiras, onde foi garfado ali o Sport, né? E o Vasco no Campeonato Brasileiro vem de uma vitória contra o Santos em São Januário e de uma goleada para o Corinthians, perdeu para o Corinthians de 3-0. Então o Vasco é o 11º, né? O Sport é o 18º. Vasco com 3 pontos, Sport com 1 ponto. A tendência é que esse jogo seja muito complicado pelo fato do Sport estar no início do campeonato já na zona do rebaixamento e ser complicado porque o time do Vasco está muito pressionado juntamente com o técnico Carille, pois o time não vem jogando bem, o técnico não consegue acertar a mão na equipe, não consegue dar uma cara, um modelo de jogo, um formato
um padrão tático para essa parte, pro time do Vasco. Tá demonstrando um bom futebol. Então, nessa partida, a gente espera que, com toda essa pressão da torcida, com toda essa cobrança em cima do Carille, pode ser que, se o Vasco empate ou perca, a torcida cai em cima aí da diretoria pedindo a demissão dele. Já está pedindo, tá? Eu acho que o Fábio Carille é um treinador que não oferece muito futuro aí para esse time do Vasco, por ser um treinador que não tem coragem, um treinador que não consegue, como eu falei, dar uma cara para o time do Vasco. A gente vê que é um time com muita dificuldade de sair jogando, o time não consegue tirar os espaçamentos de um jogador para o outro. Tá tudo muito complicado, cara. O time do Vasco tá jogando futebol horroroso, né? Um dos futebol mais feios aí da Série A. Então a gente espera que, ainda que jogue um dos futebol mais feios, o time consiga encaixar de forma que faça melhores atuações, porque o que acontece? Não tá legal. Vamos ganhar, mas tem que ganhar jogando bem. E com o Fábio Carille jogando esse futebol, a gente fica meio desanimado, mas vamos apoiar, porque a gente é Vasco, tem que apoiar até o final. Lembrando aqui que o Ryan renovou, tá? Até o final de 2026. Ryan tinha contrato aí, né? Até o final de 2025 com o Vasco. Poderia assinar um pré-contrato com outro time. E agora aí o Vasco fecha com ele por mais um ano. Então o Ryan aí, tá? Fechou com o Vasco até final de 2026. Então é isso, família vascaína. O técnico da partida, o técnico não, o árbitro é o Wilton Sampaio, né? Wilton Pereira Sampaio, um árbitro aí que tem histórico de não fazer boas atuações quando apita jogo do Vasco, né? Esperamos aí que ele não erre hoje e não prejudique, né, o Vasco, que já não tem um time que, cara, consegue jogar a bola. Se for prejudicado, fica mais difícil ainda. Valeu? Ficando por aqui, desejar para vocês aí um sábado abençoado, de muita paz, de muita luz na vida de vocês. Comenta o vídeo, o que vocês acham, quanto que vai ser o jogo. O Vasco vai ganhar de quanto? Vai empatar? Vocês acham que o Vasco vai perder? Espero que o Vasco ganhe, né, e apresente um bom futebol, tá? Então é isso aí. Quem quiser contribuir aí com o Pix do canal, eu vou deixar no link da descrição do vídeo. Grande abraço, eu me chamo Diogo, canal VDM Vasco. Tudo sobre Gigante da Colina vocês encontram aqui. Fui, grande abraço.